Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o mercado de carros elétricos no nosso país. Provavelmente você já viu algum carro elétrico circulando aí na sua cidade. Afinal de contas, principalmente aqui as chinesas, né, as montadoras chinesas, estão tomando conta aqui do nosso país. Muitos carros elétricos sendo vendidos. Só que parece que esse aquecimento do mercado de carros elétricos no nosso país está começando a chegar ao fim, porque o governo anunciou que vai retomar os impostos sobre os carros elétricos no nosso país. Esses impostos até o final de 2026 vão aumentar mais de 300%. E obviamente comprar um carro elétrico não vai ser tão vantajoso a partir de 2026, mas o mercado de uma maneira geral, não só de carros elétricos, já está reagindo a essa questão do aumento de impostos dos carros elétricos. E eu vou trazer todas as informações aqui no nosso bate-papo. Fica comigo até o final do bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e saber como que isso vai impactar também na sua mesa. Afinal de contas, a gente está falando de economia. E em economia, quando uma coisa muda, isso acaba impactando outros mercados e outras questões também. Então vamos entender o que está acontecendo. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre. Vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Deixa o seu like logo aqui no início. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguarda e acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Dá uma olhada comigo nessa matéria que saiu aqui na CNN. Vendas de carros elétricos batem recorde no primeiro mês de 2024, diz a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Em janeiro de 2024, foram mais de 12 mil veículos emplacados, 167% acima do mesmo mês do ano passado de 2023, ou seja, janeiro de 2023, foram 4.503 veículos emplacados, veículos elétricos, e em janeiro de 2024, 12.026 veículos elétricos emplacados. Um aumento bem expressivo comparando janeiro de 2024 com janeiro de 2023. O mercado de carros elétricos no nosso país, meus amigos, ele está muito aquecido. Só para você ter uma ideia, em 2023, foram vendidos mais de 93 mil unidades, 93 mil carros elétricos. Um aumento de 143% em comparação com 2022. E como a gente acabou de ver na reportagem, o ano de 2024 já começou muito acima do que foi em 2023. Em janeiro de 2023, foram vendidas 4.503 unidades de carros elétricos. Já em janeiro de 2024, o número foi para mais de 12 mil carros elétricos, ou seja, um aumento de 167% em comparação com 2023. Por que esse mercado está muito aquecido, hein? Por alguns fatores. Primeiramente é a novidade, né? Bom, o carro elétrico, ter um carro elétrico é uma novidade hoje aqui no nosso país e tem muita gente que gosta de sair na frente, gosta de se sentir exclusivo, né? Com certeza, onde passa um carro elétrico chama a atenção porque não tem barulho, é um carro bonito, é um carro de presença que chama muita atenção. O segundo motivo é o preço. O preço de um carro elétrico hoje é um preço muito atrativo. Com relação à manutenção, só o tempo vai dizer pra gente como é que vai ser o custo com a manutenção quando os carros começarem a apresentar problemas, como é que vai ser essa mão de obra, como é que vai ser o preço dessa mão de obra. A gente já está começando a ter algum tipo de ideia, mas daqui a alguns anos a gente vai ter uma ideia mais concreta de como que vai ser o gasto com manutenção para esse tipo de carro. Hoje, com certeza, está muito alto. E o terceiro motivo do aquecimento desse mercado é a isenção do imposto. Até 2023, se você quisesse comprar um carro elétrico, você pagaria nada de taxa de importação, nenhum tipo de imposto. Por quê? Porque o governo estava fomentando, estava incentivando as pessoas a comprar esse tipo de carro, muito por conta dessa questão ambiental. Só que o governo Lula já começou a retomada dos impostos sobre o carro elétrico. E esse imposto ele vai ser implementado gradativamente. Em janeiro de 2024, já entrou 10% de imposto, só que até 2026, até julho de 2026, os impostos vão aumentando gradativamente, chegando em julho de 2026 com a carga tributária de 35%. E, obviamente, o preço desse carro já não vai ser mais tão atrativo. Fizemos uma simulação aqui pegando um Dolphin, um BYD Dolphin, que está na casa de R$ 149.800, que é o preço médio de venda desse carro. Hoje é um carro de entrada da BYD e é um dos carros que tem tomado aí as grandes cidades do nosso país. Esse carro custando hoje R$ 149.800. Em julho de 2026, esse mesmo carro
de R$ 149 mil, ele vai para R$ 202 mil, sem a gente contabilizar aqui inflação, sem contabilizar nenhum tipo de aumento de preço, somente aplicando os 35% em cima dos R$ 149 mil. Com certeza esse mesmo carro aqui vai bater na casa dos R$ 220 mil lá em 2026. E será que esse carro por R$ 220 mil vai ser muito atrativo como ele está sendo hoje por R$ 149 mil? O que você acha? Você compraria um BYD Dolphin, que é um carro mais básico, por R$ 220 mil? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para você dar corpo aqui para o nosso bate-papo. E o que diz a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, hein? Ela apoia esse aumento de impostos? Vamos entender o que o presidente da ABVE falou, hein? Essa foi a nota do Ricardo Bastos, que é o presidente da ABVE. Trata-se de uma medida que, no curto prazo, beneficia principalmente os veículos movidos a combustível fóssil, gasolina, e, no médio prazo, projeta uma sombra de insegurança sobre as empresas dispostas a investir na fabricação de veículos elétricos e híbridos no Brasil. E mesmo sobre aquelas que já anunciaram planos concretos de produção local. Ou seja, essa é uma medida que acaba espantando qualquer tipo de montadora que queira se instalar aqui no nosso país e produzir os carros aqui no nosso país também, os carros elétricos. Totalmente na contramão do que está seguindo o mercado automotivo, que está seguindo para a descarbonização. O Brasil está fazendo o caminho exatamente o oposto. Aumentando os tributos nos carros elétricos vai fazer com que menos pessoas comprem esse tipo de produto e vai fazer com que menos empresas queiram investir aqui no nosso país e produzir os produtos aqui no nosso país também. Para o presidente da BVE, o Ricardo Bastos, a nova política de importação é ruim para a eletromobilidade. Abre aspas. Essas medidas, atendem principalmente ao lobby das associações que defendem os combustíveis fósseis, Petrobras e várias outras empresas, né? E não aos interesses dos consumidores e da sociedade brasileira, que apoiam um transporte moderno e não poluente, como a gente viu aqui o grande sucesso que é o carro elétrico no Brasil. Todo esse aumento de impostos nos carros elétricos está surtindo um efeito em outras áreas da nossa economia. Por quê? O que está acontecendo, hein? Os carros elétricos mais vendidos disparados são os carros que vêm da China. E está acontecendo uma coisa no nosso planeta que é o conflito no Oriente Médio, principalmente ali no Mar Vermelho, e isso está fazendo com que a China envie cada vez menos navios com os seus produtos, não só para a Ásia, não só para a Europa, mas também aqui para o nosso país. Então estão diminuindo a quantidade de navios, mas a demanda de envio de produtos é basicamente a mesma. Quando você tem uma oferta menor do que o tamanho da procura, ou seja, tem mais demanda de produto do que oferta de navio, o que vai acontecer? O preço do frete ele tende a ficar maior e é exatamente isso que está acontecendo. O preço do frete na China ele está ficando muito caro. Nesse gráfico que está aparecendo aí na sua tela, olha, mostra que lá em janeiro, o preço do frete que saiu ali na casa dos $1.500, de um mês para o outro foi para $3.000. E hoje já está batendo na casa dos $7.000. Ou seja, o frete da China para cá, ele está muito caro somente com essa questão dos conflitos lá no Oriente Médio. E um outro problema é que o custo desse frete ele tende a aumentar ainda mais aqui para o nosso país. Por quê? Porque a China, entendendo que os impostos eles vão aumentar e muito a partir de 2026, eles estão pegando todo o estoque de carro elétrico, tudo que já está pronto, eles já estão enviando para o nosso país, gerando uma série de problemas aqui nos nossos portos. Por quê? Porque os carros chineses já fazem faltar espaço em portos brasileiros. E por que está faltando? Por causa disso que a gente acabou de falar, com o aumento nas taxas de importação marcado para o segundo semestre, agora de 2024, as empresas importaram cerca de 43 mil veículos nos primeiros 3 meses do ano de 2024. Então, o espaço do porto, que geralmente é para vários tipos de produtos, os carros estão dominando esses espaços. E isso aumenta o custo de importação de qualquer tipo de produto. E outro problema é que para a China enviar esse carro lá da China para qualquer lugar do mundo, precisa de um navio específico para transportar carros e veículos. E a China ainda tem pouco desse tipo de navio. A China está começando a pegar atração agora nesse mercado automotivo de exportar carros agora há pouco tempo, né? Quem dominava muito era o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa. A China está chegando agora e a China tem poucos navios
que transportam veículos por via marítima. E o que a China está fazendo? Ela está adaptando os navios de containers, por exemplo, ela está adaptando esse tipo de navio para colocar os carros elétricos nesses navios e estão tirando os containers. Ou seja, isso vai impactar ainda mais nos preços de qualquer tipo de produto importado aqui no nosso país, porque os carros estão tirando uma boa parte do espaço dos navios de containers. A tendência é que os preços de vários produtos importados que a gente precisa importar da China, principalmente eletrônicos e vários outros produtos e insumos, o preço dos produtos ficam mais caros por conta de tudo isso que a gente acabou de trazer aqui no nosso bate-papo de hoje. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Isso aqui foi o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, ela é muito importante para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. E é importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Com certeza você conhece alguém que precisa ter acesso a essas informações também. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.